Você já se perguntou o que realmente acontece no instante em que morremos? O que será que a gente sente ou vê? Fique aí porque vamos falar sobre o que acontece no exato momento da morte e também vamos ver o que diz o eu superior sobre o lado de lá e as reencarnações numa sessão de hipnose regressiva profunda. E se a morte não fosse o fim? E se ela fosse, na verdade, o início de uma nova vida? Hoje, eu quero falar sobre um livro que tenta responder a essa pergunta. Entre a Morte e a Vida, de Dolores Cannon. Quem foi Dolores Cannon e como tudo começou? Dolores Cannon nasceu nos Estados Unidos em 1931 e casou-se aos 20 anos com um militar da Marinha. Nos anos 1960, ela e o marido, Johnny Cannon, estudavam hipnose como ferramenta terapêutica para ajudar pessoas a parar de fumar, perder peso e controlar a ansiedade. Mas um dia, em uma base naval no Texas, tudo mudou. O casal foi chamado para atender a esposa de outro militar, e a paciente começou a descrever cenas de outra época, roupas antigas, ruas de pedra, uma vida completamente diferente. Sem perceber, Dolores havia conduzido sua primeira regressão espontânea a uma vida passada. Movida por essa descoberta, ela prosseguiu com o trabalho e, ao longo das décadas, atendeu milhares e milhares de pessoas. É importante ressaltar que Dolores não era médium. Ela se definia como a repórter, a investigadora dos conhecimentos perdidos. Dolores escreveu: Quando comecei a pesquisar a regressão, não tinha ideia de que encontraria as respostas para todas essas questões. Como aficionada pela história, diverti-me muito voltando pelo tempo para conversar com pessoas em diversas eras. Adorei reviver a história sendo feita, tal como era vista por seus olhos, enquanto se recordavam de outras vidas. Quis escrever livros sobre suas versões desses períodos históricos, pois cada pessoa, sem saber, corroborou as histórias das demais, enquanto se achava sob transe profundo. São padrões que eu não esperava encontrar. Foi então que aconteceu uma coisa inesperada, que abriu um mundo completamente novo para minha exploração. Descobri o período entre vidas, o tão falado estado de morte, o lugar para onde as pessoas vão após suas vidas físicas aqui na Terra. Ainda me lembro da primeira vez que me deparei com a porta e conversei com os mortos. Foi durante uma regressão a vidas passadas e quando o paciente morreu no transe. Isso foi tão rápido e espontâneo que me pegou desprevenida. Não tive plena consciência do que estava acontecendo, mas como disse, foi tão rápido que não tive tempo de interromper o processo. A pessoa estava olhando para seu corpo abaixo dela, dizendo que era como um cadáver qualquer. Fiquei espantada ao ver que a personalidade tinha se mantido intacta. Ela não mudara nada. Quando superei meu espanto e encanto diante da possibilidade de conversar com alguém após sua morte, minha curiosidade assumiu o comando e vi-me repleta de perguntas sobre questões que sempre me intrigaram. Até que, um dia, durante uma regressão, surgiu uma voz mais profunda, sábia e serena, que tinha respostas para tudo. Dolores a chamou de subconscious, uma consciência superior, também conhecida como eu superior ou consciência universal, dependendo da crença ou do autor. Dolores Cannon sempre esclarecia que esse subconsciente a qual ela se refere não é o mesmo da psicologia, mas algo muito mais vasto. É a parte de nós que está conectada à fonte. Essa entidade respondia perguntas sobre o propósito da vida, o processo da morte e a jornada da alma entre encarnações. Dolores reuniu dezenas de relatos obtidos sob hipnose profunda, nos quais pessoas descreveram o momento exato da morte, o que viram do outro lado e o que aprenderam após partir. E o que impressiona é a semelhança das descrições. Embora as palavras fossem diferentes, todas estavam contando a mesma coisa, um fenômeno em si mesmo. Morreram de todas as maneiras concebíveis. Acidentes, tiros, facadas, fogo,
forca, decapitação, afogamento e até, num dos casos, uma explosão atômica. Elas também morreram naturalmente, com ataques cardíacos, doenças, velhice e pacificamente durante o sono. Embora tenha encontrado muita diversidade, também encontrei certos padrões bem definidos. A forma de morrer pode ser diferente, mas aquilo que acontece depois é sempre igual. Assim, cheguei à conclusão de que não existe mesmo razão alguma para temer a morte. As descrições mais comuns que encontrei no momento em que ocorre a morte são de que, depois de uma sensação de frio, subitamente o espírito está em pé, ao lado da cama ou noutro lugar qualquer, olhando para seu corpo. Geralmente, não consegue entender por que as outras pessoas no recinto estão perturbadas, pois ele se sente muito bem. A sensação geral é de alegria, não de temor. O que será que essas pessoas encontraram depois da luz? O livro, Entre a Morte e a Vida, mergulha em detalhes que não caberiam num vídeo. Diálogos completos, descrições de planos espirituais e revelações sobre o que há entre uma vida e outra. Se esse tema desperta algo em você, vale muito a pena ler o livro. Dolores escreve: Com a morte vem também a sabedoria. Acontece alguma coisa quando nos despojamos do corpo físico. Abre-se uma dimensão de conhecimento totalmente nova. Aparentemente, o ser humano fica limitado e atrapalhado quando está na matéria. Esse ponto é central na visão dela. A morte não é o fim, é o retorno à lucidez. É como o despertar de um sonho intenso. Ao acordar, tudo faz sentido. Essa é uma das passagens mais simples e poderosas do livro. O medo da morte desaparece e surge uma sensação de alívio, clareza e liberdade. O diálogo entre Dolores e os pacientes. Em muitas sessões, Dolores conversava diretamente com as consciências fora do corpo. Em uma delas, o diálogo é assim: O que acontece quando alguém morre? Você simplesmente sobe e deixa o corpo. Você vai até lá, a luz. O que você faz quando está lá? Aperfeiçoa todas as coisas. As pessoas têm medo da morte, sabia? Ela não é tão ruim. É a coisa mais fácil pela qual já passei. É como o fim de toda a confusão, até começarmos de novo. Então, é verdade que sempre aparece alguém quando a pessoa morre? Sim. Quando possível, costuma ser alguém especial para a pessoa durante suas vidas, caso aquela ainda não tenha reencarnado. Alguém com quem o falecido possa se identificar, e o poder da atração está presente para ajudá-lo nesse período de transição. Mas muitas vezes as pessoas morrem de forma violenta ou súbita. Se não sabem que estão mortas, não estariam propensas a se sentir confusas? Sim, isso é verdade. E o recepcionista que estiver lá terá de explicar o que aconteceu, ajudando o recém-chegado nesse processo. No livro, é bastante abordado o quão difícil é viver na Terra. Eis uma dessas passagens. Então por que as pessoas voltam sempre? Você precisa completar o ciclo. Precisa aprender tudo e superar todas as coisas do mundo para poder atingir a perfeição e uma vida perene. Tentar aprender tudo é um desafio e tanto. Sim, às vezes é bem cansativo. Há muitas que não querem. Muitas têm medo de pensar noutra existência depois daquela que estão vivendo. Talvez porque esta seja tão dolorosa que acham que seria uma tortura contínua viver uma vida após a outra. Você acha que terá de enfrentar muitos problemas da próxima vez? Depende do que você chama de problemas. Muitos são apenas decisões sobre como vou me comportar e me relacionar com outras pessoas. Quando você passa por alguma coisa na Terra, seja boa, seja ruim, o importante é a sua atitude, o modo como você aceita o fato. Como lida com as derrotas? Como lida com suas vitórias? Como lida com as situações e com os problemas? Como aceita os fracassos? Comporta-se com elegância? Entende?
essas situações de vida, todas elas são a soma total de quem e do que você é. E tem uma muito importante: enganar-se a si próprio. As pessoas não conseguem ser honestas, não conseguem lidar com as coisas. Criam desculpas para explicar por que fizeram alguma coisa, justificando-a e distorcendo-a até perderem de vista a verdade. O trecho revela uma das visões mais profundas de entre a morte e a vida. A morte não é um fim, mas uma transição natural, uma passagem para a luz e para o aprendizado. Segundo os relatos obtidos por Dolores Cannon, morrer é um processo sereno, marcado pela presença de seres familiares que acolhem e ajudam a alma a compreender o que ocorreu. Mesmo quando a partida é súbita, existe um amparo consciente que conduz o espírito ao entendimento. A vida na Terra, por sua vez, aparece como um ciclo de aprendizado contínuo. Cada existência é uma oportunidade para aprimorar atitudes, compreender emoções e agir com mais honestidade consigo mesmo. O verdadeiro progresso espiritual não depende das circunstâncias externas, mas da forma como reagimos a elas, como enfrentamos perdas, vitórias e fracassos. Um lembrete: o que eu compartilhei aqui é só uma pequena parte, respeitando os direitos autorais. O livro tem muito, muito mais. Fala de Deus, Jesus, os elementais, plano astral inferior, espíritos vampiros, etc, etc. Eu deixei um link do livro na descrição e no primeiro comentário fixado. E se você decidir adquirir o livro por lá, você ajuda o canal, sem custo adicional para você. No próximo capítulo você vai ver. Sempre que você está entre uma vida e outra, você vai para um nível diferente ou volta àquele do qual saiu antes? Às vezes, vai depender daquilo que você realizou naquela vida. Se em vez de ascender, você se degradou numa vida, então não vai voltar ao mesmo nível do qual saiu. Às vezes, você vai direto para a próxima vida. Noutras ocasiões, você passa um período de descanso. Às vezes, você volta para uma escola, mas não necessariamente aquela da qual saiu. Talvez tenha outras lições para aprender, ou esteja revisando aquilo que vai precisar aprender da próxima vez. Talvez esteja tentando decidir se quer voltar ou se quer ficar lá e trabalhar durante um longo período. Percebi que algumas delas são aquilo que chamo de vidas simples, vidas de descanso. Sim, nelas não se acumula karma, seja bom, seja ruim. Uma vida de descanso pode ser longa ou breve. É aquela que a entidade parece viver uma sequência aparentemente tola e inexpressiva de eventos nos quais não acontece nada fora do comum. Muitas pessoas me perguntam por que não nos lembramos de nossas vidas passadas. Elas acham que ajudaria muito se conhecêssemos essas conexões kármicas. Não ajudaria. Tornaria as coisas muito complicadas. Você consegue imaginar como seria difícil funcionar no mundo cotidiano se as lembranças de incontáveis vidas passadas nos bombardeassem constantemente? Nunca seríamos capazes de nos concentrar nas lições que temos de aprender durante esta vida atual. Mais cedo ou mais tarde, a alma atinge todas essas dimensões ou planos? É para isso que todos nós nos esforçamos. Essa é a meta suprema. O plano final é a unidade, a reunião com Deus. Fique ligado para a parte 2. E se você gostou, considere deixar um like e compartilhar com alguém que você ama. Até breve. E muito obrigado.